Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o meu tema da minha pregação hoje é no livro de Isaías 38 em diante, né? Que fala o textuário dizendo assim: adoração. A doença de Ezequias e a sua cura milagrosa. A doença de Ezequias e a sua cura milagrosa. A Bíblia diz que naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Ezequias, a Isaías, disse a ele, disse o Senhor, vai e volta. Volta e diz a Ezequias, eu vi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. E eis que eu acrescentarei os seus dias de vida, mais 15 anos, e livrarei ele do rei da Síria, ele e essa cidade, que era o exército dos sírios mais forte do mundo. Mas Deus disse que ia livrar ele da mão do rei da Síria, ele e a cidade toda. O homem já estava para morrer. O rei diz que o seu estado era um estado terrível. Era uma doença como que fosse uma lepra. Era uma doença terrível. Mas não era lepra, era uma doença que não era lepra, era uma doença parecida, né? Não é verdade? Uma chaga, não sei, uma doença muito ruim. Ele, Augusto, diz que ele já estava fedendo. E o profeta Isaías, quando profetizou para ele, não fez nem oração por ele mais. Não fez nem oração, porque o recado que ele deu foi esse. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Então, ele disse, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti, e fiz o que era reto de coração aos teus olhos, e chorou muitíssimo Ezequias. Então, o negócio mudou. Porque, meus irmãos, quem ora só conta a vitória. E Ezequias, ele foi um homem que restaurou Jerusalém, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29, quando o rei Acai deixou Jerusalém acabado, lá no 28 de 2 Crônicas, que ele assumiu no 29 de 2 Crônicas. E a Bíblia diz que o rei Acai era ímpio e acabou com Jerusalém de uma maneira triste, arrasadora. Esse rei, ele matou seu filho queimado, oferecendo como que fosse uma magia negra. Ele queimou seu filho, fechou o templo em Jerusalém, a casa do Senhor. Queimou os tecidos, apagou as lâmpadas e deixou 16 anos o templo fechado. Ofereceu sacrifício debaixo das aves verdes, no ribeiro, que é aqueles negócios que os pessoal oferecem, parece que é o ebó, né? No rio, né? Nas praias, aquelas paneladas. Ele fez tudo isso, deixando o rei de Israel, fez tudo isso, irmão. Foi uma bagunça.
E aconteceu que ele morreu na casa dos seus pais e não teve nem o direito, a honra de se enterrar na cova real, no lugar que o rei se enterrava, lugar de destaque. Ele enterraram ele em cova comum. Ele não teve o privilégio como os outros reis, porque esse rei acabou com Israel. Aí Deus agora levanta o rei Ezequias para governar Israel. E ele fez uma ação, a Bíblia diz no livro lá de 2 Crônicas, capítulo 29, a Bíblia diz que ele começou a reinar. Parece que foi 25 anos, reinou 29 anos. E a Bíblia diz que o nome da sua mãe era Bia, filha de Zacarias. E a Bíblia diz que ela fez o que era de agrado aos seus olhos, a sua mãe. E a Bíblia diz que ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, ele foi espiar a casa do Senhor. E a Bíblia diz que estava a casa fechada. As portas do alpendre estavam fechadas. A luz estava apagada. 16 anos. Imagine uma casa, se ela passar um mês só fechada, fica suja. 16 anos como é que estava? As lâmpadas estavam apagadas. O azeite já tinha da luminária que acendia, já estava apagado. Não tinha mais jeito. Porque o azeite estava ficado velho, o pavio estava mais seco. 16 anos, aquele combustível, aquele óleo já não acendia mais. Estava como que fosse um crente bloqueado. Que a luz dele não acende mais. Que precisa trocar o azeite da vida dele espiritual. Tem que tirar o azeite da fofoca, da mentira, da incredulidade, da falta de fé. Tem gente que precisa tirar o azeite da sua vida. O azeite dele está muito velho. É preciso colocar um azeite novo, como fizeram na casa do Senhor naqueles dias. Não é? Então Ezequias chegou, fez espiar a casa do Senhor, no primeiro ano do primeiro mês do seu reinado, e a porta lateral estava fechada, as lâmpadas estavam apagadas, não é verdade? E ele chegou, fez uma reunião chamando, não é, os sacerdotes e os levitas. Ele fez uma reunião na Praça Oriental e disse: vós, levita, santificai-vos e santificai a casa do Senhor e santificai e tirais a imundície do santuário, porque os nossos pais deixaram e viraram o rosto e as costas e não acenderam mais, não é, o incenso, e nem também ofereceu o sacrifício ao Deus de Israel, pelo caso qual o Senhor levantou uma grande ira contra Israel, contra o povo de Judá. Porque, como vós estáis vendo, que os nossos pais morreram à espada, e as nossas mulheres, e as nossas filhos, foi levada a cativeiro, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. Meu irmão, quando o rei Acai começou a bagunçar com a casa de Deus, fechou as portas e apagou as lâmpadas, não colocou mais azeite e abandonou a casa de Deus, aí agora começou o problema em Israel. Ele viu o negócio quente, foi pedir ajuda aos outros reis. Os outros reis matou os soldados de lá na espada, os soldados. Levaram as mulheres e os filhos e as filhas para fortificar mais o seu reino com as pessoas a cativeiro para trabalhar para ele. E os fortes de lá eles mataram tudinho. E até o rei depois também morreu na casa dos seus pais e não teve o privilégio de enterrar-se numa cova real, aonde os outros reis se enterravam. Ele foi enterrado numa cova comum. Ele foi uma pessoa condenado.
este rei Acai. Mas Ezequias, quando chegou, ele chegou para restaurar Israel agora, como eu estou falando, não é verdade? Ele fez uma limpeza na casa do Senhor, passou 8 dias varrendo, depois que varreu, ele tirou o lixo, colocou no pavimento da casa do Senhor, que é no terreno da igreja, mas depois ele ficou um pouco desconfiado, que o lixo estava perto demais, e mandou levar lá para o ribeiro, para o rio levar o sujo. Glória, porque sujo não pode estar nem perto, não é verdade? Não pode estar nas lateral. O lixo que é o pecado e a imundícia tem que ir para fora. Ele jogou no rio para ir embora, porque as coisas passadas é a sombra da futura. Não podia ficar lixo lá, jogar o lixo fora, né? Muitas vezes nós queremos deixar o lixo, não pode. E aí jogou fora aquele lixo, não é verdade? Para fora. E ele ali foi olhar o azeite das lâmpadas, estava tudo apagado. O pavio estava um alto, outro baixo, né? Que simboliza muito a ver um crente, que o pavio dele é muito curto. Mas o pavio, para queimar na casa de Deus o combustível espiritual, tem que esse pavio ficar tudo igualzinho. E tem que ter azeite, tem que trocar o azeite velho e botar um azeite novo. Porque senão não acende. Tem pessoa que está com azeite velho, o azeite da ignorância, o azeite da fofocagem, o azeite da incredulidade, não é verdade? O azeite do nariz empinado, quer ser alguma coisa e não é nada. Grande é Deus, poderoso é Deus, mas tem pessoa que se acha que é grande, não é verdade? Mas o grande é o Senhor. Então esse azeite, né, tem que ser trocado, não é verdade? Que as coisas passadas eram a sombra das coisas futuras. Tem pessoa que está com azeite velho, né? Por isso Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 9:8. Todo tempo seja alvo o teu vestido e nunca falte o óleo. Não é verdade? O vestido alvo não é roupa material, mas é o quê? É uma mente pura, é uma mente de criança, é uma mente inocente, não é verdade? Nem uma mente cheia de planejamento do mal, não é verdade? Cheio de coisa que não presta. Então a mente dele não está alva, não é verdade? E quando a mente está alva, que todo tempo seja alvo, então o óleo está esbranjando na vida do camarada, que simboliza a unção do Espírito Santo, não é verdade? É por isso que muitas pessoas não têm intimidade com Deus mais. Tem muitas pessoas que já perderam a intimidade com Deus, porque o azeite dele está velho. Ele deixou o azeite ficar velho na vida dele. E agora tem que trocar o azeite, não é verdade? Mas ele não quer trocar, quer continuar, não é verdade? Mas o azeite que Acai deixou lá, que estava com 16 anos, né? Aconteceu que quando Ezequias chegou, ele botou um azeite novo e varreu a casa. A casa é você mesmo, você tem que varrer sua casa, a limpar sua casa, que é você agora. Não é mais a igreja. Naquele tempo foi a igreja, mas agora é você. E depois ele chegou, colocou um azeite novo. E depois ele chegou, acendeu as lâmpadas, que estava tudo apagada. Mas para poder acender a lâmpada, ele tirou o azeite velho e colocou um azeite novo nas lâmpadas. E depois ele mandou chamar, não é verdade? Os instrumentos para tocar. Mas não foi qualquer um instrumento para tocar que ele chamou. Ele mandou chamar os instrumentos da casa de Davi, os instrumentos que Davi tinha, né, usado no tempo dele, os instrumentos de Davi, não é? Não foi um instrumento que não era consagrado, não foi um instrumento do Xangô, não foi um instrumento emprestado do baile, não, do funk, não foi, tudo da casa de Deus tem que ser consagrado, não é qualquer um objeto, um instrumento que pode estar tocando na casa de Deus. Então pegaram, ele diz, manda buscar os instrumentos de Davi, do rei Davi, não é verdade? Então veio os instrumentos do rei, né? Tem muitos instrumentos que estão tocando na casa de Deus agora, mas não é o instrumento do rei Jesus, não. Glória, está enganando, faz manobra, né? Glória a Deus, mas Deus quer que troque o azeite, coloque um azeite novo, para poder tocar, não é verdade? Na casa dos seus instrumentos de Deus, que somos, cada um de nós somos instrumento de Deus, não é verdade? Glória a Deus, mas não é qualquer instrumento não, eles tragam os instrumentos do rei para tocar, quando Ezequias restaurou Israel. Então teve razão Ezequias de dizer, lembra-te, Senhor, glória a Deus, quando o profeta Isaías disse a ele,
põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Então ele virou o rosto para a parede e disse: lembra-te, Senhor, que eu andei na tua presença e fiz o que era reto de coração aos teus olhos. E chorou muitíssimo ele, né? Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo, ao profeta, que já estava no pátio já, e disse: vai e volta e diz Ezequias, né? Que eu vi a sua oração e as suas lágrimas, e acrescentarei nos seus dias de vida mais 15 anos, e livrarei ele da mão do rei da Síria, que era o exército mais forte do mundo na época, e livrarei também essa cidade, através da oração. Deus mudou de atitude. Deus não se arrepende, não é filho de homem para que se arrependa, mas na oração tem tanto poder, glória, e o choro, e a labachuité, e a lágrima, que Deus muda de atitude, glória. Deus não muda, mas Ele muda de atitude. Aquilo que era para ser morto, vai ser vivo, vai ser transformado em vida. Aquilo que está passando, glória, Deus vai transformar a morte em vida, glória. A guerra, glória a Deus, que vai se levantar, Deus vai fazer o quê? Reine a paz, glória a Deus. Não foi isso que aconteceu com o rei Ezequias em Jerusalém, mas aconteceu que ele disse: lembra-te. Mas ele não quando ele assumiu o reino, ele não foi criar problema com ninguém. Ele foi olhar a casa do Senhor, né? Observou como é que estava a casa. Observa a tua casa como é que está. A casa é tu mesmo, como é que está, não é verdade? Glória a Deus. Observou a casa, as portas estavam tudo fechadas, estavam travadas. Talvez a tua casa esteja travada por causa de um problema que está passando, né? Tu agora está culpando um e culpando o outro, dizendo que é por causa da tua esposa, dizendo que é por causa do pastor, que é por causa dos irmãos. Mas o problema, meu irmão, é você. Glória a Deus, que tem que, na verdade, trocar esse azeite velho e colocar o azeite da unção na sua vida, para Deus trabalhar. Deus não trabalha com azeite velho. Tem que o azeite tá novo, é feito o carro. O carro, quando tá com o óleo velho, fica amarrando, o carro fica fumaçando e depois amarra os pistões. Mas quando bota um óleo novo, os pistões lubrificam o carro, não é verdade? Leva para a biela, não é verdade? Vai para a cambota, nos furos, nas perfurações do motor e chega até nos pistões, não é verdade? E o carro corre com velocidade, mas porque o óleo foi trocado. Nós precisamos de trocar esse óleo velho que está na nossa vida, o óleo da murmuração, o óleo da fofocagem, o óleo da incredulidade, o óleo das desconsiderações com os irmãos menores. Glória, crente tem que ter amor na terra, tem que amar, tem que abraçar, né? Mas agora está um evangelho artificial. Deus vai entrar no meio desse negócio, né? E vai entrar com providência, como ele entrou lá em Jerusalém, no tempo do rei Acai, e já levantou Ezequias, o rei, para mudar, não é verdade? E Ezequias entrou lá com unhas e dentes, e o negócio mudou. E depois ele acendeu as lâmpadas e a luz acendeu, foi a luminária medonha. Deus vai acender as lâmpadas na tua vida também. Deus não vai deixar tu assim desse jeito, glória. Deus é Deus de mudança, Ele não muda Ele mesmo, mas muda a tua vida e a minha vida. Mas a Bíblia diz que ele depois teve a ousadia de dizer: lembra-te, Senhor, que eu andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos de coração. Não foi fingido, não foi uma coisa que tu abrindo a porta da igreja para receber alguma coisa, não. Ele trabalhou voluntariamente, foi um prazer que Deus deu a ele para ele trabalhar, não é verdade? Então Deus quer que a pessoa trabalhe na obra, glória a Deus, de coração, embora que alguém não entenda, mas Deus entende, e no tempo certo Deus vai te recompensar, não é verdade? Então Deus é fiel, meus irmãos. Vamos trabalhar na obra, glória a Deus, não é verdade? Com alegria, glória a Jesus. Então Ezequias mudou, porque ele chorou. E Deus não suporta choro de crente, glória. Nós vemos que no livro de Lucas, né? Glória a Deus. Também aquela mulher viúva, glória a Deus, que está escrito no livro de Lucas, capítulo de número 7 e o verso 11. E aconteceu um pouco depois, ia ele para uma cidade chamada Naim, glória a Deus, Jesus. E com ele, na verdade, muitos seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele chegou na porta da cidade, ia saindo um enterro, ia saindo um defunto, né?
filho único de sua mãe que era viúva, e com ela e uma grande multidão. E a Bíblia diz que vendo o Senhor, se moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: mulher, não chore. E se chegou perto do esquife e tocou, e os que iam levando pararam. Glória a Deus. E ele chegou, disse: mancebo, a teu jovem, a ti te digo, levanta. E o defunto levantou-se e começou a falar. Glória a Deus. E ele entregou a sua mãe. Glória a Deus. A Bíblia diz: e de todo se apoderou o temor, e a sua fama correu, se espalhou por toda a cidade de Jerusalém, né? Samaria e cidade cica vizinha. A sua fama esbranjou, né? E disseram: grande profeta se levantou entre nós, e Deus a visitou seu povo. Alabaixo ité. Deus quer visitar você. Aquilo que está morto na tua vida, Deus quer ressuscitar. Então você veja que Deus, Jesus, não suporta choro. Ele se encheu de íntima compaixão pelaquela mulher. Deus, Jesus, não suporta choro de crente. A Bíblia diz que ela estava chorando porque era um filho único que ela tinha. Seu marido tinha morrido, e agora aquele filho certamente é quem dava o pão a ela, o seu sustento. Agora ela chegou chorando, na verdade ia saindo aquele caixão, aquela morte, e agora chegou a vida, não é verdade, que é Jesus. Então ela chorando diz: mulher, não chore. E todos ali diziam: cala a boca, mulher, vai ter jeito, Deus vai dar um jeito. Mas quando Jesus chega na história, então o negócio é mudado. Todo mundo entendeu logo. Glória, quando ele chegou, disse: mulher, não chore. Ela estancou o choro, não é verdade? E ele tocou. Ele vai tocar no teu problema. Lá abaixo, e aquilo que está morto vai tornar-se em vida. O teu trabalho, glória. O teu desemprego, glória. Está entendendo? Glória a Deus. Teu casamento, glória. Está entendendo? Teu negócio, glória. O teu ministério, né? Tudo isso ele vai tocar. Quando ele toca, as coisas mudam. Glória a Deus. Então Jesus diz a Bíblia que ele se encheu de íntima compaixão por ela. Glória a Deus. E tocou o esquife, que é o caixão. Glória a Deus. E na mesma hora ele disse: rapaz, a ti te digo, levanta. E o defunto se levantou. Deus vai agir na tua vida para tu te levantar da situação que tu está. E os outros vão ver, os teus inimigos, glória a Deus, aquele que, alabaxuité, que não quer na tua adai, axé, na tua restauração, mas Deus vai restaurar tudo na tua vida, vai entregar de novo na tua vida, que seja financeiro e que seja espiritual, porque Deus é Deus de mudança. E se tu estás chorando, a Bíblia diz que bem-aventurado, lá no livro de Mateus, glória a Deus, o capítulo de número 5 em diante, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O choro pode durar uma noite, a Bíblia diz, mas a alegria vai chegar para amanhã. Dura uma noite, mas a alegria é pela manhã. Deus vai chegar e e o negócio vai ser mudado na tua vida. Glória, toma posse desta palavra, não fique embaixo, levanta a tua cabeça e glorifica o nome de Jesus. Derrama-te diante dele o teu vaso, que tu vai ver Deus mudar. Deus não te chamou, glória a Deus, para tu perder em nenhuma batalha. Tu tens chamada de Deus, não enterra o teu talento, mesmo tendo pouca força, glória a Deus. Não negasse a minha palavra. Eis que eu ponho a porta aberta diante de ti, e ninguém pode a fechar. E mostrarei ao da sinagoga de Satanás, que diz que é judeu, mas na verdade eles mentem, não são. Glória a Deus, que ele venha prostrado a teus pés, para te adorar, porque para ele saber que eu sou Deus e eu te amo, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Deus é fiel, meu irmão. Fica na paz. Deus continue abençoando meus amados irmãos. Divulgue, glória a Deus, comente, se inscreva, glória a Deus, para nós glorificar o nome de Jesus junto, porque Jesus está voltando e vem buscar uma igreja viva, não uma igreja morta. Deus é Deus, não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. Está escrito em Mateus, glória, o capítulo, não é verdade, 22, parece que é o 31 em diante. Glória a Deus. Fica na paz, Deus continue te ajudando, tu já é um abençoado.
assista, divulgue, né? Comente, glória, e me ajude em oração. Fica na paz. Amém. Eita Jesus.